Oi, oi meninas, bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu corto o meu cabelo em casa. Eu acompanho alguns canais aqui sobre cabelo mesmo, algumas meninas que eu adoro inclusive, mas eu percebi que o jeito que elas cortam o cabelo em casa é diferente do modo que eu corto. Então por isso eu resolvi cortar aqui filmando pra vocês mesmo, pra vocês verem como é o meu método. Que eu nem sei se é um método, mas eu criei, ao mesmo tempo acho que eu vi em algum lugar, ou alguém já cortou o meu cabelo assim, e acabou dando certo pra mim, então sempre que eu corto em casa, eu corto dessa forma. É bem simples, sempre dá certo, e eu gosto de fazer dessa forma porque eu gosto de cortar só um pouquinho mesmo, só as pontinhas. Então, ir no salão a cada 3 meses e gastar quase R$100 em cada corte, pra mim é muita coisa. Então eu vou no salão realmente a cada um ano e meio. E nesse intervalo eu vou cortando as pontinhas a cada 3, 4 meses. Antes de mostrar pra vocês, eu vou dar 2 dicas bem rapidinhas. A primeira é sobre a tesoura. Algumas vezes eu cortei com esse tipo de tesoura aqui mesmo. Ou então aquelas tesourinhas de cortar unha e não dá certo com essas, porque o cabelo abre, então as pontas duplas aparecem muito rápido e também não fica tão preciso, não é tão bom, enfim, não é própria pro cabelo esse tipo de tesoura. Então eu aconselho, se você quiser cortar sempre em casa, que é o meu caso, investir numa tesoura melhor. Então essa daqui até é da minha madrasta, que ela teve um salão, então ela sempre me empresta. Ela é assim, ó, eu não sei exatamente o valor, não é tão baratinha. Deve ser em média uns R$100, pelo que eu pesquisei. E assim você vai ter um corte sempre bem feitinho, bem preciso e não vai ficar com ponta dupla. Então o meu cabelo ele tá assim, perfeito, como se eu tivesse cortado no salão mesmo. E a segunda dica é cortar bem pouquinho. Então é melhor que você corte um pouquinho e não goste e vá no salão corrigir, enfim. Vá indo aos pouquinhos, ou então que você corte 10 vezes até chegar onde você queria, mas não sai cortando assim uma quantidade grande, porque as chances de você errar e se arrepender é muito grande. Então sempre que eu corto, mesmo hoje em dia que eu já tenho a prática, eu corto bem um pouquinho só pra ter certeza. Aí se eu sentir que precisa de novo, aí eu corto mais um pouquinho. É melhor você não cortar o suficiente e ir fazendo até chegar no suficiente do que cortar demais e se arrepender e não ter mais o que fazer. Tudo bem que cabelo cresce, mas aí você vai ter que esperar um pouquinho. Eu sempre corto o cabelo na lua crescente ou na lua cheia. E sim, eu sinto que dá diferença. Eu nunca corto, jamais na lua minguante. Então sempre na cheia ou na crescente. Por quê, gente? Porque dá certo, né? A lua interfere nas marés, interfere sim nos cabelos. Então depilação na lua minguante e cortar o cabelo na lua crescente. Eu espero muito que você goste, que dê certo. E depois me conta aqui nos comentários, que eu sempre gosto de interagir, responder e saber se deu certo pra vocês também. Não se esqueça de curtir, que é muito importante pra eu saber se vocês gostaram, o que vocês estão achando. Então vamos lá cortar esse cabelinho, que na verdade eu cortei ontem e vou mostrar agora pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, é assim que tá o meu cabelo olhando de costas, antes de cortar. Ele tem esse formato meio que em U, se bem que da última vez foi eu mesma que cortei, mas eu gosto de manter ele assim mesmo quando eu vou ao cabeleireiro. Ó, meu cabelo tá assim, só não reparem nessa cara porque eu acabei de acordar, são 8 horas da manhã. Esse daqui, ó, é a minha franja, o comprimento da minha franja. E aqui atrás o comprimento do meu cabelo. Ó, tá vendo? Eles são bem próximos porque o meu cabelo é meio que em U. Eu fiz o Babyliss ontem, então ele tá um pouquinho ondulado. Isso torna ele um pouquinho mais curto. Mas no geral ele tá assim. Quando eu faço chapinha, nossa, ele fica tipo aqui, assim, sabe? Muito gigante mesmo. Vamos cortar? Bora! Eu gosto de cortar o cabelo molhado, então primeiro de tudo eu lavo, depois eu penteio e aí eu vou separar exatamente na metade. Então eu vou fazer essa risca desde a testa até a nuca para ficar bem certinho, bem divididinho. E agora vamos começar. Eu pego essa metade e vou girando, eu aperto bem ali a parte de baixo para não soltar e eu vou girando pro lado de fora, exatamente como eu tô mostrando no vídeo. Vou girando até não dar mais, e aí na hora que não dá mais pra girar, que ele vai começar a embolar, é a hora que eu corto. Então, cada um corta o quanto quer, eu sempre corto mais ou menos esse 1,5 dedo. E lembrando que é melhor cortar menos e fazer de novo do que cortar demais e se arrepender.
Então isso é o que eu sempre corto, assim, nunca tem erro, porque quase não dá diferença. Dá mais ou menos 1,5 dedo, 2. E essa primeira parte já fica bem soltinha. Vamos para a segunda, que eu vou mostrar mais de perto. Eu acelerei um pouquinho, mas vou mostrar mais de pertinho. Eu vou girando novamente pro lado de fora, então acaba sendo o lado oposto do que eu fiz do outro lado. Faço mais ou menos a mesma medição, não precisa ser exatamente igual, porque depois eu vou fazer tudo junto pra frente. E corto mais ou menos 1,5 dedo, 2. Eu poderia parar aí, porque já fica bonitinho, já dá um corte, mas eu gosto de deixar ele exatamente igual. Então eu pego os dois lados, penteio bem pra garantir que todos os fios estarão ali, não vai ficar nenhuma ponta errada. E giro novamente, aí pode ser pra qualquer lado. E agora eu vou dar uma repicada. Eu poderia cortar novamente, igual eu fiz em cada lado, mas aí ele vai perder um pouquinho do comprimento, mas também dá certo. Eu prefiro cortar ele assim, com a tesoura em pé, assim dá uma repicadinha e uma igualada também, não fica nenhuma ponta errada, enfim, eu gosto desse jeito. Agora vamos para a segunda etapa, que é a segunda parte do cabelo. Então eu vou fazer uma nova divisão. É importante que os dois lados estejam idênticos, então eu pego mais ou menos na linha da orelha. Então quando eu chego lá em cima eu percebo às vezes tá um pouco torto, então eu vou lá e arrumo. Então assim, não tem um lugar perfeito ou uma medição perfeita, desde que os dois lados estejam iguais. Então na hora que joga tudo ali pra frente tem que estar exatamente uma risca. Essa é a parte assim mais da frente, então eu vou fazer parecido com o que eu fiz na primeira vez, só que um pouquinho mais curto, que isso vai ajudar também nesse formato em U. Então é bem parecido, eu jogo tudo pra frente e vou enrolando até onde der, e daí eu corto a pontinha. Então assim, nessa parte eu corto bem pouquinho, porque senão vai dar muita diferença dessa etapa pra primeira etapa, então vai ficar um degrau no cabelo. Então tem que ser bem pouquinho nessa parte. Por enquanto, ele está assim. Você pode dar uma repicadinha ali se quiser, mas eu gosto desse jeito, ó. Ele já fica bem cortadinho, porque como a gente gira, ele dá essa sensação do U mesmo, que ele vai diminuindo. Mas você pode ir com a tesoura ali, se tiver alguma pontinha que você não gosta. E agora vamos para a última etapa, que é a parte da franja. Até agora já tá ótimo desse jeito, mas eu gosto de dar essa finalizadinha na franja, porque eu gosto de dar assim um movimento, sabe? Quando você joga para um lado e joga para o outro o cabelo, eu não gosto de dividir no meio, então eu sempre tô jogando para um lado. E essa parte final dá meio que essa sensação de movimento, de cabelo leve. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu pego só a parte da franja, jogo tudo pra frente e vou fazer como a gente fez lá no começo, que é colocar a tesoura reta e ir fazendo tipo um repicadinho mesmo, pra ele ficar mais soltinho, exatamente como eu tô fazendo aí no vídeo. E pronto, agora não precisa fazer mais nada, se você quiser ainda dar uma repicadinha em algum lugar, se ficar uma ponta, mas esse foi o resultado final olhando de costas, o cabelo ainda molhado. Dá pra ver que ele manteve esse formato em U, que é o que eu gosto. Dá pra jogar pra um lado, pro outro e ele fica leve. E eu cortei só isso mesmo, foi bem pouquinho. Agora ele seco, com Babyliss, que eu acabei de fazer porque eu tô indo trabalhar. Ele ficou assim, olhando de costas. Parece que eu cortei no salão, vai. Nem dá pra dizer que eu nem gastei nada e nem gastei muito tempo. Eu gosto porque eu acho que aí eu posso fazer na lua que eu quero, na hora que eu quero e também sem gastar nada. Então dá pra economizar bastante dinheiro desse jeito. Espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou. E aí, vocês acham que cortou muito? Geralmente, assim, eu gosto que ninguém perceba, então ninguém vai perceber, com certeza. Eu tô indo trabalhar, minha família, ninguém percebe meu namorado, e é assim que eu gosto. Eu sempre percebo, porque eu sinto falta, mesmo que seja só de um pouquinho, só que daqui uns dias eu já me sinto normal, já esqueço e vida que segue. E aí? Gostaram? Deixa nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.